Presidente do SESCOM RS, Sindicato a Serviço da Sociedade, Diego Chamum, boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde, seus ouvintes. Que bom tê-lo aqui conosco, em meio a essa correria toda que vocês, contadores, as empresas de contabilidade, estão aí às voltas, atendendo seus clientes para fechar dentro do prazo da declaração do imposto de renda. E o tema é esse, meu presidente. O senhor está com uma campanha bastante forte, aí tem ganhado espaço para essa a aberração tributária que salta aos olhos a partir de estudo do projeto Gestão Pública Eficaz, elaborado pelo SESCOM, em parceria com a PUC-RS, que mostra esse prejuízo da não correção da tabela do imposto de renda. Por favor, fale mais. Na realidade, deveria ser a maior pauta da sociedade brasileira em relação à questão tributária. Porque a tabela do imposto de renda defasada, ela traz um prejuízo para todo cidadão trabalhador. Porque essa tabela ela afeta absolutamente todos os trabalhadores, sejam eles de carteira assinada, sejam empresários, autônomos, da área pública, da área privada, residente no sul, residente no norte. Todos os trabalhadores contribuem a mais o imposto de renda que o correto, em função da tabela estar defasada. Então essa é uma pauta super importante que por vezes nós não percebemos assim um engajamento ou um envolvimento do cidadão comum que está tendo seu rendimento capado numa parte maior do que o justo, e aí o SESCOM comprou essa briga e tem levado subsídios e informações tanto através dos veículos de comunicação para a sociedade, quanto para parlamentares, para tentar fazer a mudança e quebrar essa injustiça, essa enorme injustiça. O senhor diz aqui, presidente do SESCOM RS, Diogo Chamum, que ainda que o governo ajustasse a tabela anualmente por 1 ponto percentual acima da inflação, se levaria 63 anos para que a defasagem total fosse corrigida. É tanto assim, meu caro presidente? Exatamente. Nós estamos hoje com um cálculo de quase 90% de defasagem. Isso desde 1996. E se a gente quisesse simplesmente... O primeiro ponto, né, André, é de não permitir que esse percentual aumente. E isso só vai ocorrer indexando a tabela a um índice inflacionário, a ponto de que a inflação vem, aumenta os rendimentos do trabalhador, sem nenhum aumento de poder aquisitivo, só de reposição de inflação, a tabela tem que sofrer essa mesma atualização para não aumentar a defasagem. E o que a gente propõe é que, além dessa atualização da inflação, ainda se dê um ganho real de 1%, para que a gente, aos poucos, vai diminuindo essa diferença. Mesmo assim levariam 63 anos, porque nós também não somos irresponsáveis e querer exigir que o governo desfaça toda essa defasagem de uma hora para outra. A gente sabe que isso não vai ocorrer. Porque essa defasagem coloca nos cofres públicos todo ano 41 bilhões de reais só por a tabela não estar atualizada. Veja só, a análise que eu citei aqui no início, feita pelo SESCOM em parceria com a PUC-RS, diz que 1.400.000 trabalhadores de baixa renda foram obrigados a pagar o imposto de renda. Ou seja, como não há correção, mais gente passa a ser obrigada a declarar imposto de renda, declarar e pagar imposto de renda. É isso? Exatamente. Você está falando aí de 1,4 milhões de pessoas, é a população de Porto Alegre. É como se toda a população de Porto Alegre estivesse pagando imposto indevidamente. São valores muito expressivos, são informações muito distorcidas, que a gente precisa avançar com isso. Então, você imagina, se quase 1.400.000 pessoas pagando imposto de renda indevidamente, isso joga 41 bilhões nos cofres públicos. Esse dinheiro sai do bolso do cidadão trabalhador, esse dinheiro deixa de circular na economia, esse dinheiro deixa de gerar renda e emprego e, por consequência, também impostos. Então é muito danoso isso para a economia e para a sociedade de um modo geral.
Principalmente porque a população fica vendo o que está se fazendo com o dinheiro público, né? Com todas essas denúncias aí, fica com uma sensação ainda de mais incompreensão com tudo isso. E eu daqui da minha parte fico me perguntando, o senhor esteve na Globo, participando de uma reportagem na Globo News, não é isso? Isso, essa matéria ela tem um apelo nacional. Então houve um interesse da Globo News em repercutir o nosso estudo. E foi bem nessa linha, foi uma matéria buscando o histórico, essa defasagem que vem se acumulando, e nós entramos com os dados de aprofundamento desse estudo que nós temos com a PUC. Uhum. E o que o senhor acha que pode ser feito isso? Me parece que é também uma questão cultural. O brasileiro paga sem questionar, meu caro presidente do SESCOM. Na realidade, né, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, ela tem uma cultura muito paternalista, né? Sempre espera que alguém vai fazer por ela. Então, o cidadão, a pessoa, vê uma injustiça, mas espera que alguém vai lá resolver para ele. E, em função disso, é que é muito passivo nessas questões tributárias, né, que é o assunto aqui, a nossa pauta. Uhum. Porque quando saiu às ruas, para até demitir, empichar um presidente, foi possível saindo às ruas. Então a gente precisa ter uma mobilização maior. Eu não digo sair às ruas, mas que se mobilize, que se junte as entidades representativas, como o SESCOM é da área contábil, mas de todos os outros segmentos, e que se vá aos parlamentares, que se faça pressão. Existem hoje vários projetos tramitando na Câmara Federal, existem também projetos tramitando no Senado, inclusive um é da senadora Ana Amélia Lemos, que usa o estudo do SESCOM para aprofundar e subsidiar sobre o tema. Então, é nesse sentido que eu faço um alerta, um chamado, que os cidadãos busquem os seus parlamentares, busquem as suas entidades representativas e que se unam em prol dessa causa que é de todos. Uhum. Como eu falei inicialmente, não distingue quem é empresário, quem é empregado, não distingue quem é da área pública, quem é da área privada, não distingue. A tabela é injusta e nefasta para todos os trabalhadores. Para que o trabalhador que está nos ouvindo entenda essa questão, por exemplo, no ano passado quem ganhava menos de R$1.900, que é o que passa a contribuir esse ano, entrou na cobrança, é isso, né? É que esse 1.903, ele tá vigindo desde abril de 2015. Essa tabela está vigindo sem atualização desde abril de 2015. Então nós estamos falando de um congelamento de renda. Como a renda do trabalhador ela sofre atualização por uma questão de reposição da inflação, Sim. E a tabela não sofre, ele vai entrando em faixas superiores de alíquota ou entrando nas faixas fora de isenção que passam a pagar. Uhum. Esse é o grande problema da tabela, da defasagem da tabela. Sem receber aumento, ele vai passar a receber desconto porque vai ter que pagar imposto de renda. Isso, ou passar a pagar ou pagar mais. Pagar mais. Pode estar mudando de faixa, de alíquota. Também tem isso, mudando de faixa, ou seja, pagando mais imposto do que já pagava antes. E tem outras situações, por exemplo, a tabela de imposto de renda defasada ela também regra sobre a dedução por dependente, a dedução por instrução. Por exemplo, se a gente paga o colégio de um filho nosso, ou uma faculdade, que custa, vou colocar um número redondo aqui de R$1.500 por mês, são R$18.000 pagos no ano, e só podem ser abatidos R$3.000 na declaração, que também está congelado. Então, vamos fazer um raciocínio. A gente paga uma escola ou uma universidade particular porque o Estado não fornece um estudo de qualidade e ainda somos penalizados por não conseguir abater do imposto de renda esse valor. Perfeito o raciocínio, compreendi perfeitamente. E eu acho que o que falta, o que nós temos como sociedade de maneira geral, é essa falta de informação. O Estado, eu acho que a palavra aquela difícil de dizer, mas é apropriado, o Estado, o país, a nação, tunga, né? O cidadão, e o cidadão está tendo
Estão metendo a mão no bolso diretamente, o cidadão não se dá conta, só está sentindo uma coceirinha ali, tem alguma coisa mexendo no meu bolso. Ele não consegue enxergar o governo, o tributo, metendo a mão no bolso dele, assim, metaforicamente falando aqui, meu caro Diogo Chamon. Assim, André, dentro dessa linha que tu está colocando, que é perfeita, eu vou te dar um exemplo que muito me motivou a brigar por a levantar a bandeira dessa injustiça. Muito mais do que eu já vinha trabalhando na liderança do SESCOM. Teve uma ocasião que a então presidente do Brasil, e aqui não é nada partidário, totalmente apartidário, porque é uma política que vem se repetindo há várias gestões. Fique à vontade. Do partido A ou B. Fique à vontade, porque a instituição do SESCOM é absolutamente com credibilidade aqui, para que nós possamos ouvi-lo com atenção. Obrigado. Então, o presidente do Brasil foi em rede nacional no dia 1º de maio exaltar que iria conceder um aumento de 5% na tabela de imposto de renda à pessoa física, a partir de janeiro do ano seguinte. Então, no dia 1º de maio do ano, ela prometeu um aumento de 5% a partir de janeiro do ano seguinte. Naquele ano, a inflação foi de 10,6%. Então ela estava comunicando que estava aumentando a defasagem da tabela em mais de 5%. E o pessoal bateu palma, as pessoas bateram palma por essa injustiça. E isso fica muito caracterizado que a falta de informação do cidadão leva a entender uma situação de forma distorcida. Inclusive, na ocasião, eu fiquei tão indignado que eu fiz um artigo que era um deboche fantasiado de benefício, porque era um deboche aquilo. E, no entanto, ela foi enaltecer que ia dar um aumento menor que a inflação para dali a 8 meses. Então fica uma coisa muito distorcida, enquanto muitos batem palma, outros não se atentam, mas na realidade todos estão perdendo. Então deixa eu acrescentar algo que é tão não risível com essa questão, porque é uma compreensão do processo inverso, né, do que estava sendo anunciado, que eu vou juntar o que disse o ministro da Fazenda ontem no exterior acerca do reajuste dos servidores federais. E ele já projetou que os servidores federais não terão reajuste. Ou seja, não corrige a tabela, não é nem reajuste, é atualização conforme o índice de inflação. Porque reajuste significaria um índice acima da inflação. Não vai atualizar da inflação, vai perder o índice de inflação, vai entrar numa alíquota ainda maior do imposto de renda, ou seja, ano a ano o salário que era X vai diminuir para Y, até chegar no Z, um desgaste a olhos vistos, sem que ele consiga reagir a isso. O raciocínio perfeito novamente, e a gente também tem que deixar claro que essa injustiça tributária, o fato de o governo silencia, e ao silenciar está aumentando a sua arrecadação sem debater com a sociedade, ela só acontece porque os gastos públicos não têm controle. Porque como o orçamento é desequilibrado, a gente tem um problema de gestão ou de má gestão do serviço público, né, do orçamento público. Só se faz essa injustiça para cobrir os gastos que são mal controlados. Então, se no orçamento se enxuga o gasto, ou se gasto que tem, como a gente faz nas nossas casas e nas nossas empresas, talvez não precisasse colocar o cidadão nessa berlinda de pagar mais imposto que o devido. Perfeito. Olha, o senhor está para entregar, passar o cargo para o seu sucessor aí, Célio Lewandowski, meu caro presidente do SESCOM, Diogo Chamon. Isso, a nossa gestão, que se iniciou lá em 1º de maio de 2014, se encerra agora em 30 de abril de 2018. Estamos concluindo aí um período intenso de 4 anos de trabalho e fizemos a nossa sucessão, o Célio, que é um colega empresário contábil aqui de Porto Alegre também, que vem participando par e passo aqui comigo e com os outros diretores. Então a gente está dando uma sequência no trabalho, que o SESCOM continue aí nesse crescimento, com essa percepção de serviço prestado tanto para a sociedade quanto para os associados. O poder público também nos ouve,
os veículos de comunicação também nos têm como uma fonte, que isso continue. Eu tenho plena convicção que assim será. Muito bem, muito obrigado pela sua atenção aqui, pela parceria de sempre, e um abraço ao seu assessor aí, o Nelson, e que continuemos aí sempre atentos, ampliando a comunicação, tá bom? Muito obrigado, André. Nós que agradecemos o espaço aí na rádio e continuamos à disposição, seja comigo, o presidente saindo, ou com o próximo presidente que está assumindo, que eu tenho certeza que vai seguir na mesma linha aí de querer esclarecer e prestar um serviço para a sociedade. Esse estudo que o senhor apresentou aí diante da diretoria, nós precisamos de vozes como a sua para ampliarmos essa multiplicação de informações para que aquele chamado processo de cidadania venha à tona e as pessoas se tomem por si essa aberração tributária que se tem no país, esse excesso que se tem aí, e se chamem para si. Precisamos da sua voz, que ao sair do SESCOM aí continue alcançando essa inspiração, essa motivação, tá bem? Com certeza, isso é uma coisa que me motiva muito, mas também precisamos de veículos de comunicação importantes, como a Imembuí, para a gente poder levar essas informações, porque não adianta a gente falar baixinho que ninguém nos ouve. A gente tem que colocar isso aos quatro ventos, no microfone, no alto-falante, para que as pessoas possam tomar ciência e consciência dessa situação. Muito bom, um grande abraço, uma boa tarde. Obrigado, um abraço também. E cumprimento pelo seu trabalho.